Bom, já voltamos. 8h38, conforme o prometido, já voltamos com Folha no Ar ao vivo. E nós vamos direto no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnóstico por Imagem, direto a Luísio Abreu Barbosa para abrir esse bloco aí, nessa pauta de hoje com o nosso convidado, o delegado de Polícia Civil, titular da 123 DP de Macaé, doutor Pedro Emílio. Aloysio, por favor. Pedro, eu, desde 89, quando comecei em jornalismo político, eu tenho o hábito de acompanhar pesquisa eleitoral, né? E pesquisa eleitoral, sobretudo as nacionais, mas também as executivas, estaduais e municipais, elas trazem muita coisa para além do óbvio. Qual é o óbvio? Intenção de voto, rejeição, simulação de segundo turno, né, onde tem segundo turno, né, no caso, país, estado e município acima de 200 mil eleitores, 100 mil eleitores, mas traz uma gama de dados, né, uma gama de dados, em que você pode entender não só o processo eleitoral, como a própria sociedade que está ali opinando sobre quem deve governá-la, né? Antes das pesquisas eleitorais desse ano, você vinha notando de dezembro do ano passado para cá uma queda de popularidade do governo Lula, né? Em todas as pesquisas, todas elas. E você acreditava isso a carestia dos alimentos, né? Aumento do preço dos alimentos, sobretudo para o governo que foi eleito prometendo picanha e cerveja e está tendo dificuldade de entregar ovo, né? O ovo subiu muito. No entanto, vem as pesquisas. E o critério estatístico, muitas vezes, ele desmonta o achismo, né? A gente acha que é isso, mas é outra coisa. Vou citar os dados aqui. Genial Quest, feito entre 27 e 31 de março, ouviu 2.004 pessoas, né, em todas as unidades federativas do Brasil. Perguntou a esses eleitores qual é a sua maior preocupação em relação ao Brasil atual. 29% violência. Questões sociais, 23%, economia, 19%, né, em terceiro lugar. Aí veio a Datafolha, feita ali no início de abril, 1º a 3 de abril, né? E pergunta, a pergunta que ela faz, criminalidade na cidade e no bairro nos 12 últimos meses, né? A pesquisa foi feita em 172 municípios, com 3.054 entrevistados, também de todas as unidades federativas do Brasil. E a percepção, comparando nos últimos meses, a criminalidade aumentou, não mudou ou diminuiu? Aí pergunta, na sua cidade, para 58% da população brasileira, ela aumentou. Ela não mudou para 26%, para 25%, e ela diminuiu só para 15%. Quando fecha mais o retrato e pergunta no seu bairro, aumentou para 41%, não mudou para 38% e diminuiu para apenas 19%. Aí veio a pesquisa Atlas Intel, feita também em todas as unidades federativas, com 5.419 eleitores, entre 20 e 24 de abril. E pergunta, relativa aos maiores problemas do Brasil. A pergunta direta é feita a cada eleitor. Quais são, na sua opinião, os maiores problemas do Brasil hoje em dia? Para 55%, a maioria, né? Ganharia uma eleição de 2 turnos em turno único, criminalidade e tráfico de drogas. Para 47% é corrupção e para 31% economia e inflação. Lógico que você pode botar mais uma opção aí, né? Porque o número excede 100%. Mas é inequívoco que com metodologias diferentes, períodos diferentes, institutos diferentes, perguntas diferentes, mais correlatas, a segurança e a violência é o principal problema aos olhos do brasileiro.
como especialista da área, a que você acredita isso? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que, a gente falar de Brasil, acaba nos levando sempre a fazer uma análise macro, mais ideológica, né? Porque aqui a gente falava, por exemplo, da nossa região. Falamos de Campos, falamos de Macaé, falamos do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala sobre essa percepção do brasileiro, eu acho que a gente toca em 2 pontos. Primeiro, sensação de segurança. E segundo, justamente uma percepção acerca do que as instituições brasileiras vêm, a forma como as instituições brasileiras vêm tratando esse fenômeno de segurança pública. Sensação de segurança, né, a gente vai avaliar aqui a nossa cultura, muitas vezes jornalística, de divulgar, a forma como se divulga o crime. Então, a gente tem que, isso aí já foi abordado por uma série de trabalhos diferentes, que o crime que ocorreu tem muito mais destaque do que o crime que foi solucionado, né? O crime, o problema tem mais destaque muitas vezes do que a solução, a redução da criminalidade, nunca será divulgado como um aumento da criminalidade. E aí a gente traz um problema de segurança pública, mas esse problema sempre existiu, né? Problema na minha forma de ver enquanto profissional da segurança, pelo menos, né? Existe, na minha forma de ver, uma cultura de alarmismo. Não que o Brasil esteja bem do ponto de vista de segurança pública, né? Mas eu acho que culturalmente a gente tende a divulgar muito mais o negativo que o positivo. O segundo ponto de vista, eu vou reencontrar a minha última resposta, né? Isso aí, para mim, na minha forma de ver, e aí lembrando, qual é a percepção acerca da forma que as instituições brasileiras enfrentam o fenômeno crime? E eu acho que ainda de uma forma muito mais osmótica, muito mais natural, muito mais leiga, eu acho que o cidadão, de certa forma, ele percebe isso que eu acabei de explicar, que essa condescendência do judiciário, né, condescendência ideológica, conceitual do judiciário e a fragilidade da nossa legislação. Porque você encontra em qualquer boteco de esquina, né, e eu, enquanto policial, enquanto delegado, enquanto profissional da área de segurança pública, talvez sempre que alguém vem conversar sobre o meu trabalho comigo é a frase que eu mais escuto. Mas também, doutor, não adianta, né? O senhor prende e a justiça solta. Isso é um jargão brasileiro que, se bobear, tem criança que está falando. Entendeu? Então, assim, chega a ser uma concepção que já é culturalmente generalizada, de que as instituições não tratam o fenômeno criminológico da forma como a população gostaria. Isso é um debate muito importante que se traga justamente no momento eleitoral. E aí a gente vai passar por questões, mas eu não elejo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Como, né, que o ministro, e aqui eu não estou falando de nenhum especificamente, mas a gente precisa abordar decisões que, do nosso ponto de vista, são estrategicamente desastrosas para o... Você vai falar do Fachin? Isso. Então deixa eu formular a pergunta que eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Sim. Foi muito combatido, foi muito criticado por policiais, tanto policiais civis, policiais militares, policiais federais, essa decisão do Fachin na pandemia de impedir incursão em comunidade sem comunicação prévia ao Supremo, né? E realmente houve, o próprio Eduardo Paes cunhou uma frase que, a partir dessa decisão do Fachin, o Rio teria virado um resort de bandido. É a frase do Eduardo Paes, prefeito do estado do Rio de Janeiro. E coincidência ou não, pouco tempo depois, se achou um resort numa comunidade do Peixão. Aquilo era um resort. Né? Você acha que nesse famoso... sempre se fala de ativismo judicial do Supremo, isso está personificado nessa decisão do Fachin,
atrapalhando o serviço das forças de segurança pública? Não, sem dúvida. Na realidade, Aloysio, isso praticamente não chega nem a ser minha opinião. Né? Isso é um consenso total entre qualquer ator da segurança pública, qualquer agente da segurança pública, do Oiapoque ao Chuí. Se receber essa pergunta, ele vai te responder dessa forma. Não existe você, numa polícia que é tratada como a polícia brasileira é tratada, não existe você trazer ainda mais restrições à nossa atuação. Eu tive a oportunidade já, nesses 12 anos de carreira, de estar com policiais de vários estados do Brasil. Uma nota fundamental que sempre que eu acho muito positivo é o fato de que em todo o Brasil nós temos policiais vocacionados que são apaixonados por fazer segurança pública e a última coisa que eles levam em consideração é o salário. Eles são vocacionados, são apaixonados, dedicados, eles gostam eles têm como se fosse uma missão de vida, né, a grande maioria, de combater o crime. E não existe, dentro de uma classe que já é tão maltratada, que não tem o retorno econômico que mereceria frente à função de risco que exerce, você ainda trazer o próprio Estado brasileiro, trazer restrições de atuação que muito aproveitam as organizações criminosas. E, infelizmente, o que aconteceu na DPF do Fachin, uma DPF que foi colocada de forma monocrática, inclusive, foi um cheque em branco, né, para a atuação quase que das organizações criminosas, sobretudo no Rio de Janeiro, em função da proibição dessa atuação policial nas comunidades, que era tão importante para impactar financeiramente essas células criminosas. E agora o resultado nós estamos vendo, né? São criminosos roubando à luz do dia, portando armas de guerra no Rio de Janeiro. O resultado está aí. E assim, acho que é quase inquestionável que isso é um resultado óbvio da DPF. Então, eu acho assim, como eu vinha dizendo, a população enxerga isso. Né? A população enxerga não apenas os fatos cada vez mais surpreendentes, mais graves, que são noticiados todos os dias, mas principalmente que as instituições não dão o tratamento correto que deveriam. E aí, ela vai dizer, não, mas eu voto, mas o ministro do STF não é eleito, mas ele é colocado lá por uma pessoa que é eleita e evidentemente tem um alinhamento ideológico com ele. Então, a população tem também culpa, na minha forma de ver, acerca do que a gente vive no Brasil, a partir do momento em que, de forma, às vezes até lúdica, elege determinados representantes que, em última análise, tomarão decisões com as quais ela discorda completamente, mas no momento onde ela não tem mais nada que fazer. Com esses índices das pesquisas, é inegável que para presidente, né, que a eleição que sempre chama mais atenção, mas também para governador, sobretudo num estado conflagrado pela criminalidade como é o estado do Rio de Janeiro, esses índices que apontam a segurança como principal problema no Brasil, eles vão interferir muito na eleição do presidente e na eleição do governador. Só um tolo não enxerga isso. Né? Tentando analisar, o Brasil vive, infelizmente, uma bipolaridade. Né? Todos os pesquisas apontam também que os dois maiores atores ainda continuam sendo Lula e Bolsonaro. Sim. Todos os dois, eles têm aí entre 35% e 40% de intenção de voto. Entre 30% e 40% de intenção de voto. O que deixa um espaço muito pequeno para que uma outra opção apareça. Né? Bolsonaro, se pudesse ser candidato, não pode estar inelegível até 2030. Em duas ações do Tribunal Superior Eleitoral, é réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado, tudo indica que vai ser condenado, né? Ele está fora, mas como o Lula foi em 2018 preso, pode ser um player como cabo eleitoral, né?
Se você analisar sem paixão, a esquerda tem tradicionalmente muita dificuldade em um discurso contra o crime. A esquerda, tradicionalmente no Brasil, sempre encarou o criminoso como uma vítima social e talvez até um vingador social contra a burguesia que o oprime. Desde Lampião, lá nos anos 30 do século XX. Sempre foi assim. Né? Você tem exceções positivas, como o de Mujica agora. Mujica assumiu o governo do Uruguai em 2010, colocou quatro prioridades para o governo dele. Energia, geração de emprego, controle da inflação e segurança. Mujica, ícone da E o Uruguai, se há um país seguro na América do Sul, é o Uruguai. Quem conhece o Uruguai, né? Mas, enfim, a esquerda brasileira não é assim. Enquanto a direita bolsonarista coloca bandido bom, bandido morto, temos que passar o rodo, que não sei o quê. Quem conhece um pouco de segurança também sabe que isso não resolve nada. Que isso é bravata. Mas é um discurso. É um discurso e ele tem ouvintes e tem pessoas que são afeitas a ele. Qual você acha que deveria ser o discurso que deveria balizar essa discussão no caso de uma eleição presidencial? O discurso que você acha que seria o mais sensato? E também, mais sensato, mas também que colhesse frutos eleitorais. Pedro, som. Microfone. Na minha forma de ver é o seguinte: primeiro, e eu acho que a esquerda muitas vezes erra em não saber separar o pobre do criminoso. São dois atores completamente diferentes, né? Então, o fato de muitas vezes o criminoso surgir de um contexto de pobreza, né, faz com que de alguma forma a esquerda encontre essa identidade que na realidade não existe, já que a maioria esmagadora dos indivíduos, né, das classes econômicas menos abastadas são de trabalhadores árduos, né, que além de ter que enfrentar toda a dificuldade social, né, do ponto de seu surgimento, ainda precisam conviver, né, com decisões como da DPF 635, que impede a polícia de ir protegê-lo na comunidade onde ele reside. E diz o seguinte: olha, a polícia não vai mais aí. Agora vocês ficarão entregues à mão do poder paralelo. Que foi, por exemplo, que se viu de forma fática. As pessoas não sabem o que o crime, o narcotráfico organizado, sobretudo, pratica dentro das comunidades brasileiras, né? Com as meninas adolescentes que eles entendem como propriedade, com um pequeno empreendedor, né, que é obrigado a pagar taxas que muitas vezes inviabilizam o seu negócio, com a extorsão rotineira e diária a moradores, não é? E principalmente, né, com o seu abusivo, violento e cruel regramento paralelo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o pobre do criminoso. A polícia está aqui para proteger o pobre. O discurso que iguala pobre a criminoso, né, e que com isso protege o criminoso, escraviza o pobre. Certo? Então, essa é a primeira premissa que a gente precisa colocar. Do ponto de vista de plataforma de governo, na minha forma de ver, evidentemente que uma aproximação social é extremamente importante, né, para que você diminua o cenário que muitas vezes lá na infância traz uma revolta, né, que não permite que uma criança, um adolescente seja criado corretamente conforme ditames de culturalismo, né, e ensino e educação, enfim, que ele faz jus. Então, evidentemente que precisa existir uma aproximação social. Essa aproximação, na minha forma de ver, diz respeito à educação, saúde, habitação digna, emprego possível,
Se você conjuga esses 4 elementos, você tem um cenário que a médio e longo prazo você vai conseguir melhorar muita coisa, né? E com isso você, evidente, se aproxima da grande massa, da base da pirâmide, que precisa efetivamente que o Estado abra os olhos para a sua necessidade. Isso é uma estratégia de médio e longo prazo. E o problema do Brasil, muitas vezes, é a total ausência de estratégias de médio e longo prazo. Só que essa estratégia de médio e longo prazo, a gente também precisa de uma estratégia de curto prazo para combater o crime. E a estratégia de curto prazo para combater o crime é o aparato de persecução penal do Estado. O aparato de persecução penal do Estado, ele precisa agir hoje, amanhã, daqui a meia hora, onde quer que seja necessário, para garantir um status mínimo de ordenamento social que permita que a vida social aconteça. E isso, muitas vezes, é a dificuldade que também a esquerda encontra ao tratar a polícia e o aparato de persecução penal do Estado como um todo. O criminoso é o coitadinho e a polícia é só uma vilã. E isso acontece até o momento em que essa pessoa sofre um assalto violento e recebe uma coronhada na cabeça. Eu tenho certeza que, como um passe de mágica, a opinião vai mudar. Não é porque muitas das vezes não se tem contato com o contexto, com o cenário que se quer criticar. Não se tem contato aí, pelo menos de uma forma ampla, né? De uma forma profunda, para entender tanto o fenômeno social em si, como ele realmente é, no bojo daquela comunidade, às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, durante a madrugada, né? E então as pessoas não sabem, as pessoas que buscam essa narrativa, a verdade é que elas não têm contato com o que acontece com os cidadãos dessas comunidades, né? Então, na minha forma de ver, um discurso abrangente, ele precisa levar em consideração curto, médio e longo prazo. Curto prazo, uma estratégia rígida, né? Legal, conceitual e de atuação efetiva e eficiente sobre o crime. E de médio e longo prazo, entregar um contexto, né, que seja capaz, eu esqueci aqui do contexto econômico, né, mas que evidentemente está permeando tudo isso. Mas ele precisa entregar estratégias também, né, não somente de curto, mas de médio e longo prazo, capazes de fazer essa sociedade se desenvolver de forma a encontrar um menor risco social que, evidentemente, vai se traduzir numa redução criminal. Pedro, são 9h01. Eu vou fazer duas últimas perguntas e deixo para o Nogueira, se quiser fazer outro, encerrar o programa. E aí vou perguntar ao cidadão, não ao delegado de polícia. Você tem, como te disse, Lula ali, nesses 30%, 40% em todas as pesquisas, ele lidera as pesquisas, a não ser quando o Bolsonaro é colocado, né? Porque Bolsonaro está à frente dele, numericamente pelo menos, algumas empates técnicos, mas está numericamente à frente. E você tem uma série de candidatos, de possibilidades de candidatos, como Tarcísio Freitas, a própria Michele Bolsonaro, com menos densidade, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, né? Quando eles são colocados, pelo menos o Tarcísio e a Michele, em projeções de segundo turno, em algumas delas, ficam à frente de Lula, né? Então, a gente tem um candidato que está posto, que é o presidente, né? Que tem um capital eleitoral inegável, né? Embora esteja em período de perda de popularidade, né? Essa crise do INSS pode ser que agrave isso, né? Fora as gafes de falar com o TikTok com o Xi Jinping, enfim, que tira o discurso da munição ao Congresso para acabar com qualquer tentativa de regulação das mídias sociais. Como é que é regular a mídia social no Brasil?
se pede para o Xi Jinping regular na China, quer dizer, enfim, e houve um carão do Xi Jinping, né, a Janja, né, o Carluxo de Lula, o Carluxo no sentido de não é uma pessoa que não tem nenhum cargo eletivo e quer apitar em governo, né? Enfim, qual é a sua projeção para a seleção presidencial para governador, né? Que é o seu chefe imediato, governador, né? Hoje é Cláudio Castro, tem o Rodrigo aí nos bastidores sempre muito forte, em negociação com o Pampolha, para Pampolha renunciar, assumir a vaga do TCE agora dia 19, para Cláudio renunciar para vir senador, deputado, e o Rodrigo concorrer no cargo. A gente sabe a força disso, a gente lembra de Pezão 2014, lembra do próprio Cláudio Castro na última eleição, né, a força que isso tem. Temos Eduardo Paes liderando as pesquisas. E temos também outro campista, que é Vladimir, prefeito de Campos, que também deve sair do cargo até o prazo legal de 4 de abril, concorreu com o mandato, pode ser a vice de Paes, pode ser deputado federal, pode até apoiar o Rodrigo. E um passarinho verde me contou, antes dessa entrevista de Macaé, que eu falei que eu fazer entrevista com você, conversei um pouco com um passarinho verde, aí de Macaé, que Velbas deve fazer o mesmo, deve renunciar até 4 de abril para vir a deputado federal. Como é que você vê esse rocambole aí, nacional, estadual e regional? O som, Pedro, o som. Começar pela questão presidencial. Bom, eu acho que a tendência, né, com relação ao ex-presidente Bolsonaro, as coisas se mantêm. Eu não acredito que deixarão que ele concorra, né, evidentemente porque é sabida da sua força eleitoral, perdeu a última eleição por um detalhe e hoje está inelegível. Não vou entrar no mérito, até pelo nosso tempo, mas acredito que não se permita a ele concorrer. Então, e eu acho que se viesse a concorrer, acho que todo mundo sabe, né, da dificuldade que seria para o Lula, né, enfrentá-lo, sobretudo em função do que do estado da economia, da questão da segurança pública, né, e de tudo mais, e como você bem disse aí, com relação às gafes. Então, acho que a questão é realmente um cenário alternativo. Dentro desse cenário alternativo, eu sou extremamente fã do Tarcísio, né, desde a época de ministro. Eu acho que ele é um grande gestor, né, uma pessoa extremamente preparada, e vem fazendo um grande governo no estado de São Paulo, sobretudo do ponto de vista da segurança pública, que é matéria-chave, como você demonstrou aí através de diversas estatísticas. Então, acho que a tendência é que seja a escolha da direita, né? Não sabemos com quem de vice aí, que eu acho que pode trazer também um vice importante na conjuntura como um todo, até porque vai enfrentar um presidente que tem um nome extremamente nacionalizado e tem toda uma militância seguidora aí que vai garantir a ele algumas dezenas do percentual. Então, acho que é a tendência, né? E diga-se de passagem, uma pessoa que já se mostrou extremamente preparada e competente do ponto de vista de gestão. E eu acho que o Brasil, em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, é disso que ele precisa. Ele precisa de gestores, né? Porque, evidentemente, a chefia do executivo, sobretudo no modelo brasileiro, ela é uma função de gestão, né? Então, que, né, escolhamos gestores para essas missões que são tão importantes. Do ponto de vista do Estado, eu acho que o Rodrigo Bacelar, ele foi o grande nome da política fluminense, né, nas duas últimas legislaturas, na última e nessa, que agora nós estamos chegando à metade. Ele foi muito importante desde o início do governo Cláudio Castro, primeiro como secretário de governo, onde ele fez grandes resultados, depois se elegendo novamente deputado estadual, ascendeu à presidência da LERJ, onde, na minha forma de ver, também vem realizando um grande mandato.
Então, acho que ele se credenciou absolutamente a vir, a concorrer, né? Tudo indica, pelo que nós temos ouvido, de que será candidato a governador. Acredito no que, né? E isso vai ao encontro do que a gente escuta, né? Que o grupo deles todos venha a se ajustar, tendo ele como candidato. E se assim o for, eu acho que ele é mais do que credenciado, já demonstrou sua competência tanto no executivo quanto no legislativo. E então, sem dúvida nenhuma, um candidato também fortíssimo e que já demonstrou também a competência e se credenciou essa disputa. Então, sem dúvida, acho que vai chegar forte na disputa pela governadoria. Com relação aos prefeitos de Campos e Macaé, né, Vladimir Welbert, duas pessoas que eu gosto muito, já é algo mais nebuloso. A gente não sabe qual vai ser a escolha estratégica do ponto de vista político, né, a decisão deles. Então fica até difícil a gente comentar, mas vem fazendo bons governos, né, sobretudo para falar de Macaé, que é onde eu acompanho de perto. O Elbert é um grande gestor, uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar diversas vezes. Acho que é uma pessoa que tem muita capacidade de buscar uma coalizão de forças, né? Uma pessoa que tem grande capacidade de tirar o melhor de cada um. Se você olhar a política de Macaé hoje, ela é completamente pacificada. Acho que esse estado de pacificação, ele favorece o avanço do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de desenvolvimento do município em si. Sou até suspeito para falar, porque tem sido um grande parceiro da Polícia Civil. O trabalho dele foi determinante também para o atingimento desses resultados. A gente que, durante a semana, vive na cidade de Macaé, enxerga os avanços que Macaé tem experimentado. Então, eu acho que cada vez mais o nome dele tem também se regionalizado enquanto uma liderança política da cidade, do entorno. Então, sem dúvida, um político sobre o qual nós ouviremos falar nos próximos anos. Acho que fez uma grande votação, a maior votação da história de Macaé. Acho que está credenciado para concorrer a qualquer cargo, né? Seja a deputado federal, seja como vice em alguma chapa, né? Então, acho que, sem dúvida, me deixou a melhor impressão possível. E temos, né, que aguardar os próximos acontecimentos para ver onde, de fato, nós vamos chegar, né? Acho que a eleição, mais do que nunca, se antecipou, né? Acho que nunca antes se falou tão cedo de eleição. Acho que faz parte aí do contexto do cenário que está posto e vamos ver o que nos aguarda. Só, Eduardo Paes, você não comentou, e o Nogueira Júnior, que é o último. Vai lá. A gente teve Madeleine, que mandou recado para você, como candidato a prefeito de Campos, né? Foi bem votada, mas o Vladimir confirmou o favoritismo nesse primeiro turno. E entre os nomes que se fala do meio, segurança pública, que podiam tentar uma carreira política, o seu nome eventualmente é citado. Logicamente que não para essa eleição, mas eu queria saber, além de se comentar do pai, pode comentar também sobre Madeleine e sobre você pessoalmente, você pensa nisso no futuro? Aloysio, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Eu não tenho a menor intenção de concorrer a qualquer cargo. Sou uma pessoa muito focada já na minha missão institucional. Eu sou apaixonado pela segurança pública, gosto de fazer segurança pública. Então, não tenho qualquer intenção de concorrer a qualquer cargo, pelo menos a curto, médio prazo. E, sinceramente, não acredito que isso venha a se modificar na minha cabeça em algum momento. E, para falar dos colegas, né, acho que eu sou suspeito para falar de Madeleine, nós trabalhamos juntos. A Madeleine é uma influência sobre mim desde que eu entrei na polícia. Madeleine tem grandes resultados, grandes trabalhos na polícia. Acho que é uma pessoa que é muito de verdade, uma pessoa que tem um desenvolvimento humano gigantesco, uma capacidade de gestão gigantesca. Nós temos um alinhamento
ideológico, um alinhamento até religioso muito parecido, uma forma de enxergar as coisas que é muito parecido. Trabalhamos juntos em Guarulhos, né? Na época que eu era titular em Guarulhos, ela foi minha delegada assistente e assim conseguimos grandes resultados juntos. E eu acho que é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, está preparada para a vida política, de uma série de formas diferentes, sobretudo no que diz respeito à capacidade, à competência, ao preparo emocional, né, a maturidade emocional institucional, né, adquirida através de uma carreira aí de mais de quase 20 anos de polícia, né, de gestão pública. Então, acho que é uma pessoa que tá super preparada e que eu assino embaixo, sem dúvida nenhuma. Nós veremos ela na próxima eleição, tenho certeza, e tenho certeza que a partir do momento que de fato ingressar no exercício da vida política, atingirá grandes resultados, vai fazer muito pela população de Campos, pela população fluminense. Então, sem dúvida, um nome que a gente precisa estar de olho aí para os próximos anos. Legal. Muito boa a entrevista. Hã? Eduardo Paes. Eduardo Paes. Não, isso aí. então, o Eduardo Paes é uma pessoa com quem eu nunca tive nenhum contato pessoal, né? A gente conhece ele como gestor no Rio de Janeiro, acho que fez bons trabalhos, mas não enxergamos ele ainda do ponto de vista de uma atuação a nível estadual, né? Não sei como seria a concepção com relação à segurança pública. Então, não tem tantos elementos também para falar a favor ou contra, né? Então, eu gosto de falar muito do que eu conheço, do que eu sei, do que eu já vi, do que eu experimentei. Então, realmente, não teria tantos elementos. Essa coisa de Eduardo Paes e capital, né? Ficou estigmatizado. Isso aí, para ele vai ter que quebrar isso aí, vai dar trabalho. Ao contrário aqui do Espírito Santo, numa época recente, quem era prefeito da capital virava governador, quase que automático. Isso aí. Mas, cara, eu estava comentando aqui já, né, fechando a entrevista, sobre a sua clara e límpida fala aqui nessa manhã. Muito bacana, muito legal. Eu não vou classificar como evolução, porque eu sei que você tem essa capacidade já há muito tempo, mas seguramente uma das melhores participações aqui com a gente da sua entrevista. A única coisa que deixa triste aqui, Aloysio, é que quanto mais esse cara cresce, mais longe ele vai ficando da gente. Tomara que quando ele tiver grandão, mais grandão ainda, que ele manda pra gente aí as coisas boas que eu digo, pertinente à questão da segurança, que é uma área que ele atua e, como a gente pode perceber, se dedica, estuda, lê, acompanha, né? E o melhor disso tudo é que ele é um cara que mistura um pouco assim de balcão e pista de rua. Muito fã seu. Forte abraço, obrigado por hoje, Pedro. Valeu mesmo, boa sorte para você aí, sucesso sempre. É meio que chovendo molhado, mas eu faço esse desejo aqui para você, que você continue crescendo e evoluindo como cidadão, como ser humano e como profissional. Cláudio, agradecer mais uma vez, mais uma participação, quarta participação. Sócio. Aqui no Folha no Ar, e é sempre um prazer, né? Como eu disse no início, uma conversa muito qualificada, né? E obrigado a você pelo carinho de sempre. É aquilo, né? Os anos vão passando, a gente vai trazendo um pouco mais de histórias para contar. Talvez por isso você tenha gostado mais dessa vez, né? Mas eu gostei muito também. Legal. Acho que consegui colocar pontos que eu considero importantes, né? Em diferentes áreas aí, tanto na minha área de maior expertise da segurança pública, mas também sempre atendendo a Aloysio, que gosta de trazer, né, a política para a nossa pauta. Então espero que todos tenham gostado. Obrigado a vocês mais uma vez. Evoluir não é demérito, pelo contrário, evoluir é necessário, né? Temos essa... E sempre, poxa, claro. E que a próxima seja melhor que todas as outras, né? E que estejamos também a essa altura aí de também evoluir. Aloysio, obrigado por hoje também, valeu, fazendo a média aqui com o delegado, que passar lá em Macaé, para não dar problema para nós.
Obrigado aí por hoje. Valeu, a gente volta, tá junto amanhã às 7 da manhã no Folha no Ar e fica à vontade aí para se despedir do Pedro. Agradecer a você, Beto, na técnica. Agradecer, sobretudo, o ouvinte, telespectador, que nos ouviu durante um pouco mais de 2 horas. Agradecer ao Pedro pela entrevista. Eu acho que é um campista que fez um bom trabalho aqui, está fazendo um grande trabalho em Macaé, acho que orgulha os campistas, né? Os resultados que ele está atingindo lá, né? E a gente falou sobre, como ele falou, a gente falou sobre várias coisas. E em relação à política, não foi nem eu que puxei a política. As pesquisas mostram que a segurança está muito atrelada à eleição, né? Eu, por exemplo, eu te digo, como observador, antes de ver as pesquisas, imaginava que seria a inflação dos alimentos. Ver as pesquisas me desarmou todo. Eu falei, rapaz, é realmente muito importante. Então, o brasileiro acha isso importante, né? Então, e está aí um critério estatístico, né? Desejar que ele continue desenvolvendo o melhor trabalho lá. Ele pegou realmente... Ninguém pode dizer que está dando café com leite para ele, só pega carne de pescoço. Depois de Santa Rosa, Malvinas, de Nova Holanda. Verdade. Né? E tá desfiando essa carne de pescoço, o que é legal. Sucesso, Pedro, obrigado. E amanhã anunciar a entrevista com o prefeito Vladimir Garotin, aqui de 7 às 9. Boa. Combinado, então. Pedrão, mais uma vez aí, forte abraço, tá? Obrigado aí por tudo, valeu. Obrigado, Cláudio, Luiz, um abraço a todos. Valeu então, gente, obrigado também a Luísio. Beto, amanhã de volta às 7, ao vivo aqui na Folha FM, como a Luísio acabou de anunciar, com o prefeito Vladimir Garotin, conversando com a gente. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o patrocínio também de postos, rede de postos líder e também do Radmed Diagnósticos por Imagem, rede de postos Mariana, qualidade e compromisso com você. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus.